dia, igreja! Bom dia! Estão animados? Sim! Felizes? Sim! Amém! Louvado seja o nosso bom Deus. Bom dia para você que está aí do outro lado. Louvado seja Deus, porque hoje é um dia de muita alegria. O maior desejo de Deus é que você hoje esteja muito feliz. Esse é o desejo de Deus, que você, durante o dia de hoje, possa buscar a palavra do Senhor Deus, possa estar com Deus a todo momento, a todo instante. Se sinta feliz, se sinta abraçado, porque Deus te deu mais um dia, te deu mais uma chance de poder estar mais conectado com Deus. Bom dia, irmão Caléu. Bom dia, professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia! Bom dia também para você que está em casa, nos assistindo e nos acompanhando nesse novo ano bíblico. Eu fico muito feliz, professor, porque sempre é o convite do Espírito Santo, nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, não é mesmo? Sim. E eu queria convidar todos vocês a nos ajoelharmos para a gente falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, bendito é o Teu nome por toda a eternidade. Nós te agradecemos por aceitar, Pai, o convite do Teu Santo Espírito, Senhor, para estarmos aqui juntos, Pai, em união, em fé, para podermos Te adorar em espírito e em verdade. E nós queremos suplicar, Senhor Deus, uma transformação real na vida de todos que estão aqui, Pai, acompanhando esse ano bíblico, tanto os que estão aqui presentes fisicamente, mas também os que estão nos acompanhando na telinha, Senhor. Abençoe e faça o Teu Santo Espírito repousar sobre a família de cada um dos que estão sendo representados aqui, Senhor. Por favor, eu te suplico, Pai, o perdão dos nossos pecados, porque quantas vezes, Senhor Deus, nós transgredimos as Tuas leis e que o Senhor possa gerar em nosso coração o verdadeiro arrependimento, Senhor. Fala conosco nesta manhã e fala também com o pessoal ali de casa. Nós te pedimos a Tua bênção de maneira muito especial, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, depois de nós falarmos com a majestade do céu, agora nós vamos adorar o nosso Deus com o hino 226, Manhã no Coração. Vamos cantar junto esse hino?
Louvado seja Deus, como é bom encher o nosso coração com ensino tão prazeroso, tão bom, né? Isso faz com que nós, durante a manhã, que nós estaremos envolvidos nas atividades, nós possamos meditar nesta letra da música. Calé, o que nós vamos fazer agora? Nesse momento, professor, nós vamos fazer a recitação do verso. E o verso dessa semana, ela fala sobre um episódio onde os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Professor Léo, todos nós queremos ser cheios desse Espírito, Sim. não é verdade? Eu tenho certeza que você aí de casa também almeja ser banhado pelas bênçãos do céu. E este verso vai nos lembrar essa promessa de que o Espírito Santo vai ser derramado sobre os seus discípulos e sobre aqueles que realmente o seguem de verdade. Vamos recitar o verso que se encontra em Atos capítulo 2, no verso 4. No 3 a gente vai recitar. 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, Calel. Que nesta manhã nós possamos estar com esse texto e pensando, né? Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. E eu desejo para você um bom dia e um bom estudo diante da presença do Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Cada dia é uma nova oportunidade. Bom dia para você. Que bom que estamos juntos outra vez. Já fazia um tempinho, né, que eu não gravava estudo, mas para mim é sempre uma honra, uma alegria poder abrir a Bíblia com você. E eu queria te convidar para você pegar a sua Bíblia aí, o seu livro Profetas e Reis. Olha, nós estamos começando um novo livro, que honra! Você já leu um livro tão grosso na vida como Patriarcas e Profetas? Eu sei que para muita gente foi a primeira vez ler um livro assim, com tantas páginas, e todos os que leram, eu tenho certeza que foram muito abençoados, assim como eu também fui. E hoje nós estamos começando aqui um livro novo. Olha, ele também não é tão fino, né? É razoavelmente grosso. E Deus tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Aqui, com os estudos que estão aqui no livro Profetas e Reis, da escritora Ellen White. O nosso guia hoje nos fez estudar, né, o que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis. Nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 3. E aqui nós vemos como foi os últimos dias de Davi, a velhice de Davi. Começar bem é importante, terminar bem é mais importante ainda, né? Começar com Deus e terminar com Deus. Ao pensarmos na vida de Davi, nós lembramos de muitas coisas boas, né? Lembramos ali da sua vida, nas montanhas, tocando a sua harpa, cuidando das suas ovelhas. Nós lembramos também de como Davi confiou e esperou em Deus, até o Senhor Deus o colocar no trono. Nós também, infelizmente, lembramos de momentos ruins, né? Como o pecado de adultério e tantos outros detalhes, né? Davi também, infelizmente, por esse pecado, ficou muito enfraquecido moralmente e aí teve uma dificuldade ali na criação dos filhos, né? Ele foi perdendo a sua autoridade. Mas nós vemos aqui um Davi que nunca se afastou de Deus. Um Davi que lutou ao lado de Deus até o fim. Sofreu, né, as consequências, as terríveis consequências do seu pecado. Mas um Davi que permaneceu ao lado do único que poderia remir a sua vida. E foi isso que Deus fez, né? O Senhor resgatou Davi do abismo que ele se meteu. E agora está Davi velhinho. E diz que
o versículo 1 aqui de 1 Reis diz assim, ó, capítulo 1, verso 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. E aí foram procurar uma solução. E a solução era acharam uma moça chamada Abisag, né? Diz que era uma moça muito linda, muito formosa. Abisag, a sunamita. E aqui ela ficou servindo ao rei. Mas algo acontece. Um de seus filhos, Adonias, enquanto Davi já estava velhinho ali no leito, Adonias, ele quis tomar o trono, né? E a Bíblia, ela traz aqui um comentário que mostra muito de como Davi tinha falhado ali na educação de Adonias. Olha que interessante o que Deus nos revela aqui no versículo 6. Diz assim, e nunca... verso 5 para entendermos melhor. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Aqui a Bíblia nos dá a entender que Davi falhou na educação desse filho, né? Quem tem um filho sabe, se você não contrariar, se você não impor limites, se você não aprender a colocar o significado do que é o não, do que é o sim, né? A criança precisa aprender limites. Se ela não aprende limites desde os primeiros anos, como Deus nos ensina, quando está na fase adulta, é um adulto que vai dar muitos problemas. E aqui nós vemos Adonias no leito de seu pai. Enquanto seu pai estava ali no leito, na velhice, ele não esperou o cumprimento daquilo que o seu pai disse que seria. Porque mais aqui na frente, ele reconhece que foi Deus que deu o reino a Salomão. Então Adonias tinha conhecimento de que quem seria o próximo seria Salomão. Né? O Senhor Deus tinha falado isso para Davi. E ali Adonias, ele entende que ele que deveria ser o próximo rei. E ele chama toda a sua comitiva, né? Então, com Adonias fica ali o sacerdote Abiatar, Joabe, filho de Zeruia. E ali eles montam toda aquela... toda uma festa, toda uma expressão ali de louvor, de alegria àquele novo rei, que seria Adonias, né? Mas aí o que acontece? A Bíblia aqui nos mostrou que Batseba fica sabendo disso. E aí Batseba e Natã, o profeta Natã, eles vão ter com Davi e fazem Davi ficar sabendo ali, conhecendo o que estava acontecendo. E Davi, ele decide que seria Salomão. Então ele ia colocar agora em prática aquilo que Deus tinha dito, que Salomão seria o próximo no trono. E aí Davi ajeita tudo com o profeta Natã. E Natã monta toda ali o cortejo, né? Toda a comemoração que deveria ter quando era estabelecido um novo rei. E Salomão, ele é admitido ali no trono de Davi. E eu achei um verso muito lindo, Davi expressando, olha que coisa interessante, verso 29. Verso 28, melhor dizendo, ele diz assim, ó, e respondeu o rei Davi, aqui do capítulo 1 ainda, capítulo 1 de 1 Reis, verso 28. E respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Aí o verso 29. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. E ali Batseba se prostra em alegria, né?
E Salomão, ele é admitido rei, conforme nós lemos nessa madrugada. Mas eu achei muito lindo a maneira que Davi, ao pensar na sua vida, ele se refere a Deus. Isso mostra o quanto Davi se apegou a Deus em toda a sua vida, né? Ele diz aqui: vive o Senhor, o qual remiu, salvou a minha alma de toda angústia. Só Deus sabe como foi difícil para Davi, né? Ver ali toda aquela discórdia entre os seus filhos e ali o próprio filho tomando a dianteira da situação e querendo se fazer rei. Já tinha tido problema com o outro filho, né, Absalão. Então, mas ele se refere a Deus dizendo: Deus é o meu Deus, aquele que remiu, aquele que salvou a minha alma de toda angústia. E eu queria te fazer pensar nesse momento. Eu não sei quais são as angústias que estão no seu coração nesse dia. Eu não sei quais são as angústias que estão no coração de vocês neste dia. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que guiou a vida de Davi por tantos altos e baixos, o mesmo Deus que foi misericordioso, perdoador, é o Senhor, é o mesmo Deus que quer remir a nossa alma de toda angústia, que quer nos levantar das vezes do poço que o pecado nos coloca. O Senhor, ele tem salvação para a nossa vida, para a nossa alma nesse dia, assim como ele teve para a vida de Davi, ainda que com tantas angústias e tristezas, né? O próprio Davi disse: Deus remiu a minha alma da angústia. E aqui os capítulos seguintes, Davi, antes de morrer, ele dá conselhos, né, a Salomão, e são os conselhos que, se você quer ser um homem de Deus, esses conselhos se aplicam não só ao homem, mas também a todo servo, a toda mulher, a toda pessoa que quer seguir no caminho da prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, eu não me refiro a material. A material virá se Deus achar necessário, em resposta à prosperidade espiritual. Olha que o que Davi fala ali para Salomão é a regra de uma vida que dá certo. Davi viveu com toda aquela experiência que teve. Ele fala as últimas palavras ao seu filho. E você sabe, né? Quem já viveu mais sempre quer o melhor para os mais novos. Então, todo conselho que recebemos é porque alguém quer o nosso bem. Alguém errou e quer ver e não quer nos ver cometendo o mesmo erro. Por isso a importância de um conselho. E Salomão ouviu ali atentamente o conselho de seu pai Davi. E olha que interessante o que é que Davi diz aqui para Salomão. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2. Olha que interessante as últimas palavras de Davi para Salomão ali. E diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Em algumas traduções, né? Pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Que coisa linda. Foi assim que Salomão começou o seu reinado, guardando essas palavras de seu pai. E aqui está o segredo da prosperidade de todas as pessoas. Eu quero te falar que eu não tenho medo de seguir a vontade do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho medo dos resultados, porque o que a palavra diz? Você vai prosperar. Ontem uma amiga estava conversando comigo, muito especial, e ela estava assim falando, né? Nossa,
eu tenho tentado fazer tudo certinho, seguindo ali o que Deus tem falado, mas às vezes eu tenho medo porque parece que eu tenho medo do resultado não ser tão bom, ou das pessoas estranharem muito porque o mundo faz tudo diferente do que está escrito, né, no espírito de profecia, na palavra de Deus. E às vezes os filhos de Deus ficam naquele receio de fazer a vontade de Deus, com medo de parecer estranho para os outros. Mas eu quero te dizer, Salomão teve um reino próspero em todo o tempo que ele seguiu ao Senhor fielmente, que ele guardou cada ordenança, que ele guardou cada lei ali que Deus deu a Moisés, para Moisés dar ao seu povo. E eu quero te falar em nome de Jesus, não tenha medo de fazer o certo. Não tenha medo de fazer o que está escrito, ainda que ninguém esteja fazendo, porque o Senhor promete prosperidade. Há uma bênção especial para todos aqueles que são fiéis. Há uma bênção especial. E aqui, o resto do capítulo, né? Nós vimos que Salomão, ele se casa com a filha de Faraó. Nós vemos também que Adonias, ele vai até Batseba e pede para Batseba pedir ao rei Salomão a Abisag, né, por esposa, mas isso só serve para demonstrar o que ele carregava no coração. E ali ele se apega aos chifres do altar, pedindo misericórdia, né? Mas Salomão, ele, começando o reino, ele vai ali dissipando os inimigos do reino de seu pai, né? E aí nós vimos também a história de Simei, que não cumpriu toda a regra do combinado entre o rei Salomão e aí ele sai de Jerusalém e acaba também perdendo a vida. Mas para entrar no livro, eu queria voltar a um ponto que eu falei aqui instantes atrás. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o momento que nós caímos em ruína? Quando nós deixamos de seguir o plano de Deus. É isso que a nossa primeira leitura aqui no livro Profetas e Reis nos mostrou. Um Deus, um Pai, que tinha um plano muito lindo e especial para o seu povo. Quando Adão e Eva caem, Deus, ele já tinha solução antes do pecado aparecer. E Deus tinha prometido que viria o descendente da mulher. E Deus, para cumprir essa promessa, chega um período da história da terra que Deus começa o seu propósito chamando um homem. E quem que era esse homem? Abraão. E Deus tinha algo muito lindo para fazer através de Abraão e da família de Abraão. E aqui, no primeiro parágrafo do livro, disse assim, que Deus almejava transmitir os melhores dons do céu a todos os povos da terra. Deus queria dar o melhor, as melhores bênçãos do céu para a terra, para os seus filhos que tinham caído em pecado. E agora Deus, ele está buscando trazer de volta o ser humano à sua imagem e semelhança. E para isso o Senhor Deus chama Abraão. Com esse desejo de dar o melhor do céu para a terra, Deus chama Abraão e faz um chamado tão honroso. E ali Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Abraão recebe a sagrada incumbência de ser o depositário, a sua família, a sua geração, seriam os depositários das sagradas verdades celestiais. Mas nós vemos, infelizmente, que o desenrolar da história não foi exatamente como Deus queria que fosse, né? O plano de Deus não foi cumprido totalmente, porque havia um fator condicional. E, infelizmente, a nação israelita, os seus filhos, né, ali, os descendentes de Abraão, não fizeram exatamente como Deus tinha falado. Percebe que a nossa prosperidade vem de fazer exatamente como Deus falou? Lute pelo ideal. Eu sei que às vezes o ideal
e o real, eles entram um pouco em conflito. Mas ore ao Senhor e lute para viver o melhor, o que Deus quer. Persiga o ideal. E o Senhor, Ele vai abençoando os esforços e completando os nossos esforços. E assim Deus foi guiando ali Abraão, né? Isaac, Jacó. O profeta Isaías, ele mostra, ele retrata muito bem a história do chamado do povo de Deus, aqui no capítulo 5. E eu queria abrir com você, Isaías capítulo 5. Aqui retrata a história do chamado de Israel. E como é triste quando nós queremos nos parecer com a sociedade, com o povo do mundo, com as outras nações. Ali os israelitas, eles foram deixando pouco a pouco, assim diz o Senhor, e foram querendo se parecer com as outras nações. Lembram que eles eram ali governados unicamente por Deus, né? Era uma teocracia. Mas chega um momento que eles vão até Samuel e pedem o quê? Um rei, porque as outras nações tinham rei. E ali foi um pedido que trouxe muitas desgraças, né? Ali para a nação. E todas as vezes que eles foram querendo se parecer com as outras nações, isso trouxe miséria, trouxe degradação, trouxe morte. É bem assim que o pecado faz. Miséria, morte, degradação, perdas. E aqui, olha que interessante, Isaías com muito sentimento, né? Imagino que Isaías escreveu isso aqui muito tocado. Olha o que é que ele diz. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil e cercou-a e limpando das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vos peço entre mim e a minha vinha. E olha o que aqui Deus diz. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pensa aí. O que mais Deus poderia ter feito por Israel? Agora eu quero aproximar isso. Pensa, o que mais Deus poderia ter feito pela sua vida? Para te atrair, para te fazer andar no caminho da prosperidade, no caminho da obediência. O que mais o Senhor tem que fazer para que você entenda que o caminho do Senhor é o caminho da prosperidade, da vida, da felicidade. Tudo que foi feito, tudo que Deus pôde fazer para atrair Israel, né, o seu primogênito, o seu povo para si, Deus fez. Só que infelizmente eles foram deixando. E Jesus, ele retrata isso. Em Mateus 21, Jesus retrata contando duas parábolas incríveis. E eu queria rapidinho ler Mateus 21. Olha que interessante. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E a parábola continua dizendo que aí foram enviados servos aos lavradores e os lavradores, verso 35, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhes o mesmo. Aqui se referindo aos profetas, né? Deus foi mandando, Deus foi advertindo e Jesus estava contando, porque Jesus representava o quê? O que os versos seguintes diz. E por último enviou-lhe seu filho dizendo, veio Jesus, o Filho de Deus, dizendo, terão respeito a meu filho, né? O pai ali, o dono da vinha, pensou. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E aqui Jesus continua dizendo, né, toda a parábola. O que mais Deus poderia ter feito? Deus enviou o melhor dom do céu.
Em Jesus se encontra o melhor do céu. Jesus é o tudo, é o máximo. É a expressão, é a imagem e semelhança de Deus. Jesus é o Emanuel, é Deus conosco. Mas ali a sua vinha não o reconheceu e mataram também o filho. Só que o estudo de hoje, ele termina com uma esperança. Ainda que muitas e muitas vezes nós nos desviemos do plano de Deus, muitas e muitas vezes nós mais fazemos para atrapalhar o plano de Deus na nossa vida do que para cumpri-lo, torná-lo real. Mas Deus, ele vai insistindo com a nossa vida. E Deus insiste com o seu povo. Agora nós sabemos que a nação judaica, eles não são mais os depositários da verdade. Agora o Senhor ampliou. E todos aqueles que pela fé se unem, aceitam a palavra de Deus, esse se torna filho de Abraão. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a todos os que se achegam, os que aceitam essa mensagem, há um sagrado depósito. Deus confiou a nós como remanescente uma mensagem maravilhosa para darmos ao mundo. E ao darmos essa mensagem, ao cumprirmos o propósito que Deus tinha ao chamar Abraão, que em Abraão, na geração de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, Deus também, para nós como igreja, como povo do Senhor, Ele diz, através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através de tudo que o Senhor Deus nos deu, das sagradas verdades, de tantas coisas que nos foram reveladas para abençoar o mundo, Deus quer, quando Ele voltar, que se cumpra em nossa vida. O que diz Apocalipse 14, Deus quer ter uma grande e rica ceifa. E Ele vai voltar outra vez. Jesus vai vir colher os frutos. E olha que interessante o que diz aqui. Apocalipse 14, do verso 14 até o verso 20. Há aqui expressa uma grande ceifa que Deus tem para fazer. E diz assim, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E diz aqui que ele vem ceifar a terra, ele vem colher os frutos. E a esperança que fica, eu quero ler com você, é o último verso. Isaías 27, 2 e 3. O Senhor nos dá aqui uma grande esperança. O plano de Deus se cumprirá. Isaías 27, verso 2 e 3. Olha que lindo que Deus diz aqui. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Eu quero viver debaixo dos cuidados de Deus, sob a proteção do Senhor. O Senhor colherá os frutos de seu precioso trabalho. Jesus tem uma ceifa a fazer, uma grande ceifa e maravilhosa ceifa a fazer. E eu quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus. Você quer participar, você quer ser um fruto e ao mesmo tempo um lavrador, trabalhando na vinha do Senhor para colher mais frutos. O Senhor tem uma obra para a nossa vida. O Senhor nos chamou para trabalharmos na sua vinha, para sermos um fruto aceitável a Ele, mas também para trabalharmos e, junto com o Senhor, junto com o Espírito Santo, colhermos mais frutos. E eu quero te perguntar isso. Em nome de Jesus, é o teu desejo ser um lavrador fiel na vinha do Senhor, para que quando Ele voltar, Ele encontre preciosos frutos e Ele diga: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Você quer isso para a sua vida? É o meu desejo. E nesse momento eu quero orar por você, pela igreja aqui da Escola de Profetas, pela minha vida também, pedindo que o Senhor nos faça aceitável a Ele em Cristo e que o Senhor cumpra a obra que Ele tem, que Ele pensou desde o início para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor insiste com a nossa vida.
e o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos a tua vontade. Cumpra-se em nós nesse dia, Senhor, o teu querer. Que essa igreja viva o teu propósito, que sejam lavradores fiéis e que sejam frutos aceitáveis a ti. Também, Senhor, os meus irmãos que estão do outro lado. Só o Senhor sabe o alcance dessa mensagem. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que cada um que assiste nessa hora possa ser um lavrador fiel e um fruto aceitável a ti. Que o Senhor que possamos estar do lado direito de Jesus e ouvirmos as doces palavras: vinde benditos de meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Foi um grande prazer e honra estudarmos juntos nessa manhã. E eu quero te convidar a amanhã estar aqui novamente. Um abraço.